Fala pessoal, tudo bem? Daniel da Sungrow aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parametrização do controle de potência ativa para soluções que envolvem controle de exportação utilizando os inversores Sungrow. Então, nesse tipo de aplicação, você tem um medidor de energia, lendo ali a saída da rede, né, e o líquido de potência que é importado ou exportado para a rede. Você tem os medidores Sungrow e tudo isso é controlado pelo Logger 1000B, que justamente pega essa leitura do medidor e calcula qual que deve ser a potência de trabalho dos inversores baseado no quanto você quer exportar ou consumir de potência naquele momento. Eu vou passar pelos parâmetros críticos aqui e pelas opções de configuração que a gente tem para trabalhar esse controle de potência. Muito bem, então eu tenho um sistema configurado já com o medidor conectado e a primeira variável, né, que eu preciso configurar é o tipo de modo de controle. No caso, a gente seta como modo de controle local e um controle em malha fechada, justamente por você ter o medidor ali e as leituras periódicas. Então o logger vai trabalhar num loop ali. Recebe a leitura do medidor, reajusta a potência dos inversores. Baseado nisso, vê como que está a situação de exportação de potência através de uma nova leitura do medidor e recalcula o ciclo. Então é um controle em malha fechada. O medidor já está selecionado, que a gente está usando aqui. Esse próximo parâmetro é bem importante, que é o limite de potência em caso de anomalia da comunicação com o medidor de energia. O ideal aqui é que esse parâmetro seja setado em 0. Por quê? Você não quer ter injeção involuntária caso haja uma falha na comunicação entre o medidor e o resto do sistema. Então o ideal é que esse parâmetro sempre seja setado em 0. O modo de conexão é uma conexão direta e aqui a gente está deixando habilitada o reinício, né, da operação após a comunicação ser reestabelecida. Tá? Você pode desabilitar ou habilitar, deixando habilitada. A partir do momento que a comunicação for estabelecida, o sistema é reiniciado e você pode configurar esse tempo aqui para o reinício também. No caso, são 60 segundos por padrão. Esse parâmetro feed-in stop, ele também é bem importante. Por quê? Através dele você controla se caso haja injeção de potência na rede, se você quer desligar o sistema para que isso não volte a acontecer. Tá? Então você pode deixar isso habilitado ou não. Se deixar habilitado, se porventura ocorrer injeção de potência na rede, todo o sistema é desligado e você precisa intervir manualmente aqui para religar. Se você deixar ele desabilitado, mesmo que haja injeção de potência na rede de forma involuntária, o sistema não é desligado. É um parâmetro bem importante aí para os casos críticos. Modo de controle. Aqui a gente tem aquele controle por fases ou pelo total, né, pela potência total, somando as 3 fases. Então vamos pensar numa situação que eu tenha uma potência trifásica ali de 100 kW. Essa potência, e que essa potência esteja dividida igualmente entre as fases. Se eu tiver num modo de controle onde eu não posso exportar nada para a rede, o meu medidor vai entender ali que a minha carga é de 100 kW e o logger vai mandar um ajuste ali para os inversores para que eles trabalhem com potência de até 100 kW, já que é a carga total somando as 3 fases. Se eu selecionar o controle aqui por fase, né, ao invés do total de fases, o logger ele vai dar o comando para os inversores em função da fase que esteja carregando a menor potência. Porque, por exemplo, se você não quiser injeção na rede, ele vai olhar para a fase que carrega a menor potência ali e basear a saída do inversor nessa potência suportada pela fase de menor potência. Então é um controle que você define. Se você vai limitar pela saída trifásica, considerando todas as fases ali do seu sistema, ou se você vai limitar pela fase de menor potência. Um outro parâmetro importante é a definição do tempo do ciclo de controle. Então o logger ele pode trabalhar com um tempo mínimo de 5 segundos
Esse parâmetro é bem importante porque esse tempo de controle deve ser compatível com a temporização dos dispositivos de proteção da sua instalação. Então é sempre interessante ver se o relé ou o disjuntor, enfim, a proteção que você tem ali instalada, se ela é compatível com esses 5 segundos da malha de controle. E um dos últimos parâmetros aqui é o tipo de instrução. Se você vai definir um percentual de potência a ser exportada ou consumida com base na sua carga, ou se você vai definir um valor em quilowatt já, tá? Então, por exemplo, eu posso querer deixar uma sobra ali em relação à minha carga de 10%, ou se eu selecionar a opção quilowatt, eu posso, por exemplo, definir que minha injeção ela deve ser limitada até no máximo 75 kW. Você tem essas duas opções. Por fim, aqui na tabela, um outro parâmetro interessante é que você pode configurar valores diferentes de potência para períodos diferentes do dia, tá? Então você tem janelas horárias aqui ao longo do dia para configurar valores diferentes de potência. Isso aqui acaba caindo muito bem hoje em dia, porque muitas concessionárias acabam estabelecendo limites diferentes conforme o período do dia para injeção de potência. E o último parâmetro que é importante passar aqui é a questão do sinal da potência que você preenche, tá? Então, por exemplo, se eu der um comando aqui como porcentagem da potência nominal e eu setar aqui como 10%, quer dizer que eu estou autorizando o meu sistema a exportar para a rede 10% da potência nominal instalada. Se eu colocar menos 10, eu estou sinalizando que eu quero que esse sistema trabalhe com uma carga mínima, né, sendo consumida de 10% dessa potência. Então, o sinal impacta em se você está controlando injeção ou consumo de potência no caso. Para casos críticos, né, onde você tem, por exemplo, uma temporização muito apertada ali do seu dispositivo de proteção, o ideal é que você deixe uma margem aqui de consumo mínimo da rede, porque você tem uma chance maior aí de prevenir uma injeção involuntária de potência. Muito bem, esses são os parâmetros críticos aqui para a configuração do controle de potência. Nós temos tudo isso aqui documentado também e vários outros tutoriais envolvendo o Logger e essa própria aplicação de controle de potência. Você consegue achar todos esses materiais tanto no nosso canal no YouTube quanto na plataforma Sungrow Academy.